A cozinheira comia restos escondida na cozinha. O milionário entrou e ficou sem palavras. Ela disse uma frase simples, mas eterna. Prefiro dividir o pouco do que roubar o muito. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O relógio da mansão no Alto da Boa Vista, zona sul do Rio de Janeiro, marcava exatamente 8 horas da manhã quando Maurício Albuquerque abriu os olhos. O despertador não era necessário há muito tempo. Seu corpo já estava condicionado a acordar naquele horário preciso, mesmo após noites de insônia que se tornavam cada vez mais frequentes. Através das amplas janelas que iam do chão ao teto, podia avistar a Baía de Guanabara em toda sua magnitude, com o pão de açúcar ao fundo e o sol nascente refletindo na água, criando milhares de pontos cintilantes como diamantes espalhados sobre veludo azul. A vista custara alguns milhões, mas para Maurício, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, aquilo era apenas um detalhe. Aos 45 anos, seu rosto ainda mantinha traços joviais, mesmo com os primeiros fios grisalhos nas têmporas que ele secretamente gostava, achando que lhe conferiam um ar de respeitabilidade. O corpo magro e alto era mantido em forma por sessões diárias com seu personal trainer particular, numa academia montada especialmente para ele no 3º andar da mansão. "Bom dia, senhor", cumprimentou Gervásio, o mordomo que trabalhava para a família há mais de 2 décadas. Ele entrou silenciosamente no quarto, trazendo uma bandeja de prata com o desjejum preparado, conforme as rigorosas especificações nutricionais que o médico particular de Maurício estabelecera. "O senhor tem reunião às 10 horas com os acionistas da construtora Albuquerque e às 14 horas com o representante do fundo de investimentos canadense." Maurício assentiu sem entusiasmo, afastando as cobertas de linho egípcio e levantando-se. Seus pés descalços tocaram o piso de mármore italiano aquecido. O silêncio do quarto era quase opressivo, preenchido apenas pelo discreto som do ar-condicionado central. Desde que Lívia, sua ex-esposa, partira levando a filha do casal para morar em Londres 2 anos atrás, a mansão ganhara uma atmosfera ainda mais fria e impessoal. "Algo mais, senhor?" perguntou Gervásio, após dispor meticulosamente o café da manhã na mesa junto à janela panorâmica. "Não, obrigado. Pode se retirar." Sozinho novamente, Maurício contemplou a comida diante de si. Ovos orgânicos, pão integral artesanal, queijos importados, frutas selecionadas e suco recém-espremido. Ele cutucou o alimento com o garfo, sem apetite. A fartura à sua frente contrastava com o vazio que sentia no peito. Um vazio que crescia dia após dia, apesar de todas as conquistas materiais, das contas bancárias na Suíça, dos carros de luxo na garagem e dos imóveis espalhados por 3 continentes. Após forçar-se a comer o suficiente para manter as aparências perante a criadagem, Maurício dirigiu-se ao closet maior que muitos apartamentos de classe média. Escolheu um terno italiano feito sob medida, camisa de algodão egípcio e sapatos italianos artesanais. Vestiu-se com movimentos mecânicos, como um autômato programado para executar as mesmas funções todos os dias. Desceu as escadarias de mármore que levavam ao hall principal, onde Ricardo, seu motorista, já o aguardava. Na garagem subterrânea, o Porsche Taycan elétrico estava pronto para partir. Durante o trajeto até a sede de sua empresa no centro do Rio, Maurício observou a cidade através dos vidros escurecidos. As favelas nos morros, os vendedores ambulantes, as pessoas comuns esperando o ônibus, um mundo que parecia existir em outra dimensão, tão distante da realidade que ele habitava. A reunião com os acionistas transcorreu como todas as outras. Números, gráficos, projeções de crescimento, aquisições estratégicas. Maurício falava, gesticulava, tomava decisões multimilionárias com a mesma facilidade com que escolhia uma gravata. No almoço em um restaurante exclusivo no Leblon, pediu o prato do dia sem nem perguntar o que era. O sabor não importava mais. Comer tornara-se apenas mais uma obrigação cotidiana. Ao final da tarde, enquanto o motorista o levava de volta para casa, Maurício recebeu uma mensagem de sua atual namorada, Camila,
uma modelo de 26 anos. Ela cancelava o jantar daquela noite devido a um ensaio fotográfico de última hora. Ele não sentiu decepção, apenas um vago alívio por poder ficar sozinho. A mansão o recebeu silenciosa, como sempre. Maurício dispensou os serviços de Gervásio e dos outros empregados pelo resto da noite, com exceção da equipe da cozinha, que deveria deixar seu jantar pronto antes de sair. Subiu para o quarto, trocou o terno por roupas mais confortáveis e dirigiu-se à varanda com uma taça de vinho tinto safra especial, um Chateau Lafite Rothschild, 1982, que custava mais que o salário anual de muitos de seus funcionários. A noite caía sobre o rio, transformando a paisagem em um manto negro pontilhado por milhares de luzes. Lá embaixo, a cidade pulsava, vivia, sofria, amava. E ele, do alto de sua fortaleza de luxo, sentia-se como um astronauta observando um planeta distante, incapaz de tocar, de sentir, de participar daquela vida. Depois de algumas taças de vinho, Maurício percebeu que estava com fome. O jantar deveria estar pronto, na cozinha, conforme as instruções que dera à equipe. Decidiu descer e servir-se sozinho, algo que raramente fazia. A mansão era tão grande que o caminho da suíte master até a cozinha principal exigia passar por corredores, escadas e vários ambientes. Enquanto caminhava pelo silêncio da casa, Maurício se deu conta de como era absurdo morar sozinho, em um espaço que poderia abrigar confortavelmente uma dezena de famílias. Ao se aproximar da cozinha, notou uma luz fraca vinda de lá. Estranhou, pois havia dispensado todos os funcionários. Aproximou-se silenciosamente e, pela porta entreaberta, vislumbrou algo inesperado. Uma mulher estava agachada próxima à bancada central, comendo diretamente de uma panela com uma colher de pau. Não comia apressadamente, como alguém que estivesse roubando comida, mas com movimentos lentos, quase rituais, saboreando cada bocado com evidente prazer. Maurício reconheceu-a imediatamente. Era Dona Teresa, a cozinheira contratada há apenas 3 meses, após a aposentadoria do antigo chefe francês que trabalhara para ele por anos. Teresa não era o que se esperaria da cozinheira de uma mansão daquele porte. Não tinha formação internacional. Não falava línguas estrangeiras. Não exibia diplomas de escolas renomadas de gastronomia. Era uma mulher negra de meia-idade, nascida no recôncavo baiano, que Maurício contratara por recomendação de um amigo que jurara que ela cozinhava como os deuses. Seus pratos, de fato, eram os únicos que ainda despertavam algum interesse em seu paladar embotado pelo excesso. Maurício permaneceu imóvel, observando-a. Havia algo hipnótico na forma como aquela mulher degustava a comida, algo que ele não compreendia. Ela fechava os olhos a cada colherada, como se estivesse vivendo uma experiência transcendental. De repente, sem que ele esperasse, ela falou em voz alta, como se estivesse conversando consigo mesma. A comida não é só sustento, é bênção. Cada grão, cada tempero tem história, tem vida. A gente desperdiça, a gente esquece de agradecer. Mas a comida é o maior presente que a vida dá pra gente todos os dias. As palavras ditas naquele sotaque forte do interior da Bahia penetraram em Maurício como uma revelação. Quando foi a última vez que ele realmente saboreara uma refeição? Quando foi que comer deixou de ser um prazer para se tornar apenas mais uma tarefa mecânica em sua vida de autômato? Silenciosamente, recuou alguns passos e depois fez barulho propositalmente, anunciando sua chegada. Quando entrou na cozinha, Dona Teresa já havia guardado a panela e limpava a bancada como se nada tivesse acontecido. "Boa noite, seu Maurício", ela disse com naturalidade. "Pensei que o senhor já tinha jantado. Quer que eu esquente alguma coisa?" "Boa noite, Dona Teresa", respondeu ele, tentando disfarçar o impacto que as palavras dela haviam causado. "Achei que todos já tinham ido embora." "Eu estava só terminando de guardar as coisas. O jantar do senhor está pronto, é só esquentar. Fiz um bobó de camarão que acho que o senhor vai gostar." Maurício assentiu, ainda processando o que havia testemunhado. Aquela mulher simples comendo sobras com mais prazer e gratidão
do que ele jamais sentira em restaurantes estrelados ao redor do mundo, despertara algo dentro dele. Uma curiosidade, uma faísca de interesse genuíno que há muito não experimentava. Dona Teresa, ele disse surpreendendo a si mesmo, a senhora poderia me servir? E se não se importar, gostaria que me fizesse companhia durante o jantar. Os olhos dela se arregalaram de surpresa, mas logo um sorriso caloroso iluminou seu rosto, marcado pelo tempo e pela vida. Será um prazer, seu Maurício. Será um grande prazer. Naquela noite, a cozinha da mansão Albuquerque testemunhou algo inédito. O patrão e a cozinheira sentados à mesa de preparo de alimentos, compartilhando uma refeição. Maurício observava com crescente fascínio os gestos precisos de Dona Teresa enquanto ela esquentava o bobó de camarão e preparava o prato com um cuidado quase reverencial. Cada movimento parecia parte de uma dança antiga, transmitida através de gerações. O senhor precisa comer enquanto está quente, ela disse, colocando diante dele um prato onde o bobó exalava um aroma que fez seu estômago responder instantaneamente. Comida fria perde a alma. Maurício pegou a colher e, seguindo o exemplo que observara momentos antes, fechou os olhos ao levar o primeiro bocado à boca. O sabor explodiu em sua língua. O dendê, o coentro, o gengibre, o leite de coco, tudo em perfeito equilíbrio, criando uma sinfonia de sensações que ele havia esquecido que podia sentir. Isso é extraordinário, murmurou, abrindo os olhos com surpresa genuína. Dona Nada, Teresa sorriu, um sorriso que iluminou não apenas seu rosto, mas pareceu aquecer todo o ambiente ao redor. É receita da minha avó. Ela dizia que a gente põe amor na comida e é isso que alimenta de verdade. Encorajada pelo interesse sincero que via nos olhos de Maurício, Teresa começou a falar sobre sua infância em Cachoeira, no recôncavo baiano, sobre as tradições culinárias que aprendera no terreiro de candomblé frequentado por sua família, sobre as festas de São João, onde toda a comunidade se reunia para compartilhar comidas típicas. Sua voz melodiosa e rica de expressões regionais transportou Maurício para um Brasil que ele, apesar de brasileiro, jamais conhecera realmente. A senhora cozinha desde criança, então? Perguntou ele, fascinado com aquele universo tão distante de sua realidade. Desde que eu me entendo por gente. Minha avó dizia que eu já nasci sabendo. Com 7 anos, eu já fazia um vatapá que fazia o povo chorar de tão bom. Ela riu, um riso aberto e sem afetações. Mas aprendi o refinamento depois, quando trabalhei em Salvador, no restaurante do Hotel da Bahia. Foi lá que eu conheci chefes de verdade, que me ensinaram técnicas que eu nunca imaginava. Maurício serviu-se de mais uma porção generosa de bobó, surpreendendo-se com o próprio apetite. E como a senhora veio parar no Rio? O rosto de Teresa ganhou uma sombra momentânea. A vida tem seus caminhos, né, seu Maurício? Meu marido adoeceu. Precisava de tratamento que só tinha aqui no Rio. Viemos, ele se partiu mesmo assim. Eu fiquei e criei meus 2 filhos sozinha. Cozinhei em muito restaurante bom por aqui, mas sempre nos bastidores, nunca como chefe principal. Por quê? A pergunta escapou antes que Maurício pudesse contê-la. Teresa deu de ombros. O senhor sabe como é. Mulher, negra, sem diploma de escola famosa. Nesse mundo da alta gastronomia, gente como eu fica na cozinha, não na frente, das câmeras ou recebendo os aplausos. Algo naquela resposta ressoou profundamente em Maurício. Ele, que sempre tivera todas as portas abertas pelo privilégio de seu nascimento e posição social, nunca precisara realmente lutar contra preconceitos ou limitações impostas por outros. Sua vida fora uma sucessão de conquistas facilitadas por sua condição, e ainda assim sentia-se vazio, enquanto aquela mulher, com todos os obstáculos que enfrentara, irradiava uma alegria e satisfação genuínas que ele invejava. Mas já a comida sempre foi minha alegria, minha forma de falar com o mundo, continuou Teresa, interrompendo seus pensamentos. Cada prato que eu faço é um pedaço da minha história, da história do meu povo. Quando o senhor come o que eu cozinho, está comendo um pouco da minha vida, entende? Maurício assentiu, embora não tivesse certeza se compreendia completamente.
A ideia de que a comida pudesse ser uma forma de comunicação, de expressão artística e cultural, era algo que jamais considerara. Para ele, a comida sempre fora apenas combustível, ou no máximo um símbolo de status quando frequentava restaurantes estrelados ao redor do mundo. A senhora parece ter uma relação muito íntima com a comida, observou. É porque a comida é vida, seu Maurício. Não é só calorias e nutrientes, não. É memória, é afeto, é história. Quando eu era pequena, tinha dias que não tinha muito o que comer lá em casa. Minha avó pegava o pouco que tinha, um punhado de farinha, um tomate, um restinho de carne, e transformava naquilo que parecia um banquete. Ela me ensinou que não importa o quanto você tem, mas o respeito com que você trata o que tem. Foi então que Maurício compreendeu o que havia presenciado mais cedo. Dona Teresa não estava comendo restos por necessidade, mas por reverência, por um profundo respeito pelo alimento que ela mesma preparara. Foi por isso que a vi comendo daquela forma antes de eu entrar? Os olhos de Teresa se arregalaram e um rubor subiu por suas bochechas. O senhor me viu? Ai, meu Deus, que vergonha! Não, por favor, não fique constrangida. Foi inspirador. Ela relaxou um pouco, mas ainda parecia desconfortável. É um hábito antigo. Minha avó sempre dizia que quem cozinha tem que provar o que faz, não só durante o preparo, mas depois também para sentir o que a pessoa que vai comer sente. E eu gosto de provar assim, sem pressa, saboreando mesmo, agradecendo pelo alimento. Maurício tentou se lembrar da última vez que havia realmente agradecido por algo em sua vida. Quando foi a última vez que sentira genuína gratidão? Seus pensamentos foram interrompidos por uma pergunta inesperada de Teresa. E o senhor, seu Maurício? O que o alimento significa para o senhor? A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta. O que significava a comida para ele? O que significava qualquer coisa para ele ultimamente? Eu não sei, admitiu finalmente, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Acho que há muito tempo não penso nisso. A comida é apenas comida. Teresa o olhou com uma expressão que misturava compaixão e algo que parecia quase pena. É por isso que o senhor nunca sorri quando come? Eu reparei, sabe? Preparo seu café, seu almoço, seu jantar há 3 meses, e nunca vi o senhor realmente apreciar o que come. A observação o atingiu como um soco no estômago. Era verdade. Ele não apreciava a comida, assim como não apreciava mais nada em sua vida. Tudo se tornara automático, vazio de significado. Talvez eu tenha esquecido como fazer isso, confessou, surpreso com a própria vulnerabilidade diante daquela mulher que até poucas horas atrás era apenas mais uma funcionária anônima em sua casa. O olhar de Teresa suavizou-se. A gente pode reaprender, sabe? Nunca é tarde para redescobrir o prazer nas coisas simples. Houve um momento de silêncio entre eles. Não um silêncio constrangedor, mas contemplativo. Maurício olhou para o prato à sua frente, agora quase vazio, e percebeu que havia realmente saboreado cada garfada, algo que não acontecia há anos. Dona Teresa, a senhora me disse que trabalhou em restaurantes de alto padrão. Por que nunca abriu seu próprio negócio? Ela suspirou, um suspiro longo e carregado de sonhos adiados. Falta de oportunidade, seu Maurício. Abrir um restaurante custa dinheiro, muito dinheiro, e banco não empresta facilmente para gente como eu. E se tivesse a oportunidade? O que faria? Os olhos dela brilharam, e um sorriso sonhador surgiu em seus lábios. Ah, seu Maurício, eu faria um lugar que contasse a história da comida brasileira de verdade. Não essas coisas gourmetizadas que descaracterizam nossa culinária, mas algo autêntico, com respeito pelas raízes. Um lugar onde as pessoas pudessem sentir o amor e a história por trás de cada prato. Enquanto ela falava, Maurício podia quase visualizar o restaurante. Um espaço acolhedor, vibrante, onde a comida seria mais que alimentação, seria uma experiência cultural, uma celebração da vida. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo despertar dentro dele. Uma curiosidade, um interesse genuíno por algo além de si mesmo e de seus negócios.
A senhora tem filhos, mencionou antes, disse ele, mudando sutilmente de assunto. Eles seguiram seus passos na cozinha? O rosto de Teresa se iluminou com orgulho maternal. Minha filha mais velha, Luísa, está na faculdade de nutrição. Quer trabalhar com alimentação saudável em comunidades carentes. O caçula, João, esse tem o dom mesmo. Está estudando gastronomia na Estácio, trabalhando de ajudante num restaurante em Botafogo para pagar as mensalidades. Aquele menino vai longe, seu Maurício. Tem um paladar que é um presente de Deus. A conversa fluiu naturalmente para outros temas. Teresa contou sobre sua vida no Rio, sobre o pequeno apartamento em São Cristóvão onde morava, sobre sua participação na escola de samba local. Maurício, por sua vez, falou pouco, preferindo ouvir. Havia algo reconfortante na maneira como ela falava, na simplicidade e autenticidade de suas palavras. Quando finalmente olhou para o relógio, Maurício se surpreendeu ao ver que era quase meia-noite. Haviam conversado por horas, algo que ele não fazia há muito tempo com qualquer pessoa. Nossa, nem vi o tempo passar, disse Teresa, levantando-se apressadamente. O senhor me desculpe, já está tarde, e amanhã tenho que estar aqui cedo. Por favor, não se preocupe, disse Maurício, levantando-se também. Eu que devo agradecer. Foi esclarecedor. Enquanto observava Teresa arrumar rapidamente a cozinha, uma ideia começou a se formar na mente de Maurício. Uma ideia inesperada, que desafiava tudo o que ele estava acostumado a fazer, mas que pela primeira vez em anos despertava nele um sentimento de entusiasmo. Dona Teresa chamou quando ela estava prestes a sair. Amanhã, a senhora poderia preparar um jantar especial, algo que represente o melhor da sua culinária. Gostaria de convidar alguns amigos para conhecerem seu trabalho. A surpresa no rosto dela deu lugar a um sorriso radiante. Claro, seu Maurício. Vai ser uma honra. O senhor tem alguma preferência? Não, confio no seu julgamento. Quero que mostre o que sabe fazer de melhor. Depois que Teresa saiu, Maurício permaneceu na cozinha por um longo tempo, contemplando a conversa que acabara de ter. Sentia-se diferente, como se algo tivesse se movido dentro dele, algo que estivera adormecido por anos. Pegou o telefone e, ignorando o horário tardio, ligou para Rodrigo Mendes, seu melhor amigo e sócio em vários empreendimentos. Rodrigo, desculpe a hora. Preciso conversar com você sobre um novo projeto. Algo completamente diferente de tudo o que já fizemos. Na noite seguinte, a mansão de Maurício se transformou. A formal sala de jantar, que raramente recebia mais que reuniões de negócios disfarçadas de jantares, estava preparada para receber 6 convidados cuidadosamente selecionados. Maurício havia passado o dia inquieto, algo incomum para um homem que normalmente mantinha o controle absoluto sobre suas emoções. Várias vezes descera até a cozinha com pretextos vagos, apenas para observar Dona Teresa em seu elemento. Ela trabalhava com uma concentração quase meditativa, cantarolando melodias baianas, enquanto suas mãos dançavam entre panelas, temperos e ingredientes. Em algumas ocasiões, parava para explicar a Maurício o que estava preparando, e ele se surpreendia com seu próprio interesse genuíno. A história por trás de cada prato, as tradições regionais, as influências africanas, indígenas e portuguesas que moldaram a culinária brasileira. Tudo aquilo era um universo novo que se abria diante dele. Este acarajé é feito do jeito tradicional, seu Maurício, explicava Teresa, enquanto moldava bolinhos de feijão fradinho com as mãos experientes. As baianas de acarajé são patrimônio cultural do Brasil, sabia? Cada movimento que faço aqui, minha avó fazia e a avó dela antes dela. É história viva nas mãos da gente. Às 8 horas, os primeiros convidados chegaram. Rodrigo Mendes e sua esposa Ana Beatriz, um casal que Maurício considerava seus amigos mais próximos, o que não significava muito, considerando o quanto ele se isolara socialmente nos últimos anos. Em seguida, vieram Carlos Eduardo Vasconcelos, crítico gastronômico do jornal mais influente do Rio, e sua companheira, Clarice Monteiro, editora de uma revista de lifestyle. Por fim, chegaram Helena Duarte,
uma chefe renomada, proprietária de 2 restaurantes estrelados na cidade, e seu marido, Paulo Duarte, empresário do ramo hoteleiro. Maurício não revelara aos convidados o verdadeiro motivo do jantar. Dissera apenas que gostaria de apresentar-lhes uma culinária extraordinária. A curiosidade estampada nos rostos de todos era evidente, especialmente quando foram informados que o chefe responsável pelo jantar era a cozinheira da casa. Não sabia que tinha contratado um novo chefe, Maurício, comentou Helena enquanto tomavam aperitivos na varanda com vista para a baía. Pensei que depois que Pierre se aposentou, você estava usando serviços de catering. Não é exatamente um novo chefe, respondeu Maurício com um sorriso enigmático. É uma redescoberta. Quando foram chamados para a mesa, os olhos dos convidados se arregalaram diante da apresentação impecável dos pratos. Teresa havia preparado uma verdadeira celebração da culinária brasileira. Acarajés perfeitos, servidos como entrada, acompanhados de camarões no leite de coco, moqueca capixaba como prato principal, com o peixe tão fresco que parecia ter sido pescado, horas antes, e para a sobremesa, um delicado quindim que desafiava a gravidade com sua textura trêmula. Meu Deus, isso é extraordinário, declarou Carlos Eduardo após a primeira garfada da moqueca. O crítico gastronômico, conhecido por sua língua afiada e padrões quase impossíveis de satisfazer, parecia genuinamente impressionado. Há uma autenticidade neste prato que não encontro nem nos melhores restaurantes especializados em culinária regional. Concordo plenamente, disse Helena, a chefe estrelada, analisando cada detalhe do prato com olhos profissionais. A técnica é impecável, mas há algo mais aqui. Uma alma, uma conexão emocional com a comida que não se aprende em escolas de gastronomia. Maurício observava as reações com crescente satisfação. No meio do jantar, fez algo inesperado. Pediu que Dona Teresa se juntasse a eles à mesa. A cozinheira apareceu timidamente, ainda vestindo o avental, visivelmente desconfortável por estar entre aquelas pessoas da alta sociedade carioca. Queridos amigos, gostaria de apresentar a responsável por esta experiência gastronômica, Dona Teresa Nascimento, anunciou Maurício, levantando-se para ceder seu lugar à cozinheira. Teresa não é apenas minha funcionária, mas uma artista culinária cujo talento permaneceu injustamente nas sombras por tempo demais. Constrangida pelos olhares fixos em sua direção, Teresa balbuciou um agradecimento quase inaudível, mas logo a curiosidade genuína dos convidados, especialmente dos profissionais da gastronomia, a fez relaxar. Helena e Carlos Eduardo a bombardearam, com perguntas sobre técnicas, ingredientes e origens de suas receitas. A timidez inicial deu lugar a um brilho nos olhos quando começou a falar sobre sua paixão. Dona Teresa, onde a senhora estudou? Perguntou Helena impressionada. Na vida, minha filha, respondeu Teresa com um sorriso humilde. Aprendi com minha avó desde criança, depois trabalhei em restaurantes bons em Salvador e aqui no Rio, sempre nos bastidores. Nunca tive chance. De estudar em escola formal, não. Inacreditável, murmurou Carlos Eduardo. Há chefes com formação internacional que não conseguem extrair dos ingredientes o que a senhora consegue. Este quindim, por exemplo, tem a proporção perfeita, entre doçura e a acidez sutil do limão. É técnica de altíssimo nível. À medida que a noite avançava, Maurício observava uma transformação sutil em Teresa. Aquela mulher que normalmente se mantinha nos fundos da casa, quase invisível, agora brilhava com luz própria. Seu conhecimento, sua paixão, sua história de vida fascinavam os convidados. Ele próprio se pegava ouvindo-a com renovado interesse, descobrindo facetas que não conhecia. Teresa trabalhava no Pelourinho Dourado em Salvador, um dos restaurantes mais renomados da Bahia nos anos 90, revelou. Ela respondendo a uma pergunta de Clarice. Fui subchefe por 5 anos, mas quando o chefe principal se aposentou, contrataram um homem de fora em vez de me promover, mesmo com toda a minha experiência. A história ressoou forte no grupo, especialmente entre as mulheres. Helena, que enfrentara
Seus próprios desafios como chefe mulher num ambiente predominantemente masculino a sentiu em compreensão silenciosa. O mundo da gastronomia ainda é muito injusto com as mulheres, especialmente as negras, comentou Helena. Tenho 2 estrelas, Michelin, mas ainda hoje sou apresentada como a chefe mulher em vez de apenas a chefe. Não consigo imaginar os obstáculos adicionais que você enfrentou, Teresa. Quando a sobremesa foi servida, Rodrigo, que estivera inusualmente quieto durante a noite, finalmente se dirigiu a Maurício. Agora entendo seu telefonema de ontem. À noite, disse em voz baixa, enquanto os outros estavam entretidos conversando com Teresa. É um projeto interessante, mas completamente diferente de tudo o que já fizemos. Tem certeza disso? Maurício observou Teresa, explicando animadamente a Carlos Eduardo o segredo para conseguir a textura perfeita do quindim. Havia uma luz em seu olhar, uma paixão genuína que ele invejava. Tenho, Rodrigo. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de algo. No fim da noite, quando os convidados começaram a se despedir, cada um fez questão de cumprimentar pessoalmente Teresa. Carlos Eduardo entregou-lhe seu cartão pessoal. Gostaria muito de fazer uma matéria sobre você e sua culinária, Dona Teresa. O público precisa conhecer esse talento. Helena foi além. Estou precisando de uma chefe consultora para o novo cardápio do meu restaurante em Ipanema. Seria uma honra trabalhar com você. Quando todos partiram, Teresa permaneceu na sala, de jantar, ainda atordoada com tudo o que acontecera. Maurício voltou depois de acompanhar os últimos convidados até a porta e a encontrou recolhendo os pratos, voltando automaticamente à sua função de funcionária. Deixe isso, por favor, disse ele gentilmente, tirando os pratos de suas mãos. Sente-se. Precisamos conversar. Teresa obedeceu, ainda confusa com o tratamento incomum. Sentou-se rigidamente na cadeira, as mãos no colo, esperando. O que achou da noite? Perguntou Maurício, servindo-se de mais um pouco do licor de genipapo, que ela havia preparado para acompanhar a sobremesa. Foi diferente, seu Maurício. Nunca imaginei que estaria sentada à mesa com pessoas tão importantes, falando da minha comida desse jeito. Eles ficaram impressionados. Helena Duarte tem 2 estrelas Michelin e ela estava fascinada com seu trabalho. Carlos Eduardo é conhecido por destruir a reputação de restaurantes renomados com suas críticas, e ele praticamente implorou por sua receita de quindim. Teresa baixou os olhos, um rubor subindo por seu rosto. O senhor não precisava ter feito isso. Sou só a cozinheira. Não, interrompeu Maurício com uma firmeza surpreendente. Você não é só a cozinheira. É uma chefe talentosa que, por circunstâncias injustas da vida, nunca teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. Houve um momento de silêncio enquanto Teresa digeria aquelas palavras. Seus olhos brilhavam, mas ela parecia lutar contra uma emoção mais profunda. O que o senhor quer de mim, seu Maurício? Perguntou finalmente com uma franqueza que o pegou desprevenido. Era uma boa pergunta. O que ele queria? Nas últimas 24 horas, Maurício havia sido movido por um impulso que não compreendia completamente. Algo no encontro com Teresa, na forma como ela encarava a comida, a vida, tinha despertado nele uma centelha de algo. Interesse? Propósito? Ele não saberia nomear. Quero propor um negócio, disse finalmente. Gostaria de financiar um restaurante. Para você. Um lugar onde possa mostrar sua arte, contar suas histórias através da comida, receber o reconhecimento que merece. Os olhos de Teresa se arregalaram em choque absoluto. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Eu tenho o capital, tenho os contatos. Posso cuidar de toda a parte burocrática e financeira, continuou Maurício. Você seria a chefe principal, com total liberdade criativa. Um lugar que celebre a autêntica culinária brasileira, suas raízes, sua história. O senhor está brincando comigo? A voz de Teresa saiu trêmula. Nunca falei tão sério. Mas por quê? Por que faria isso por mim? Era a pergunta que ele mesmo vinha se fazendo desde a noite anterior. Por que estava tão empenhado em ajudar uma funcionária que mal conhecia? A resposta que veio aos seus lábios o surpreendeu por sua sinceridade.
Porque quando vi você naquela noite, comendo com tanto prazer e gratidão, percebi quanto da vida eu tenho desperdiçado. Tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas perdi a capacidade de realmente apreciar qualquer coisa. Você me fez lembrar que existe algo além desse vazio em que tenho vivido. Teresa o olhava com uma mistura de emoções. Surpresa, desconfiança, esperança. Isso é muito repentino, seu Maurício. O senhor mal me conhece. Conheci o suficiente. Vi seu talento, sua paixão. O resto podemos descobrir ao longo do caminho. Olha, não precisa responder agora. Pense com calma. Converse com seus filhos, mas saiba que a oferta é séria. Teresa assentiu lentamente, ainda parecendo atordoada. Posso ir agora? Preciso processar tudo isso. Claro, amanhã conversamos mais. Depois que ela saiu, Maurício permaneceu sozinho na sala de jantar, contemplando os restos do festim. Algo havia mudado dentro dele. O vazio ainda estava lá, mas agora havia também uma pequena chama de algo que não sentia há anos. Entusiasmo. A ideia de construir algo significativo, algo que não fosse apenas mais um empreendimento lucrativo, mas que pudesse transformar a vida de alguém, e talvez no processo a sua própria, o energizava de uma forma que não experimentava há muito tempo. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Helena Duarte. Maurício, desculpe ligar a essa hora, mas não consegui esperar até amanhã. Essa mulher, essa Teresa, ela é um diamante bruto. Sua comida tem algo que não se ensina, não se aprende. É talento puro, aliado a um conhecimento profundo de técnicas e tradições. Preciso saber mais sobre seus planos para ela. Como assim? Vamos, Maurício. Você não reuniria aquele grupo específico de pessoas para um simples jantar. Conheço você. Está planejando algo, e pelo modo como olhava para ela, tem a ver com dar visibilidade ao talento dela. Maurício sorriu. Helena sempre fora perspicaz. Estou pensando em abrir um restaurante para ela. Houve um momento de silêncio do outro, lado da linha. Isso é surpreendentemente generoso da sua parte. Não é seu estilo habitual. As pessoas mudam, Helena. Aparentemente. Bem, seja lá o que estiver planejando, quero participar. Posso ser mentora dela, ajudar a desenvolver. Um cardápio conceitual. Treiná-la nos aspectos do negócio que ela provavelmente desconhece. Aquela mulher merece brilhar, Maurício. Depois de desligar, Maurício subiu para seu quarto com uma sensação estranha no peito. Era quase felicidade? Não, talvez fosse cedo demais para tanto, mas era algo próximo da esperança. Um sentimento que havia abandonado há muito tempo. Deitado na cama, reviveu o momento em que vira Teresa pela primeira vez, agachada na cozinha, saboreando com tanto amor um simples resto de comida. Uma mulher que apreciava cada migalha da vida, enquanto ele, com todo o seu império, era incapaz de encontrar prazer em qualquer coisa. A comida é um presente da vida, ela dissera. Talvez não fosse apenas sobre comida, talvez fosse sobre tudo, as experiências, as pessoas, as pequenas alegrias cotidianas que ele havia se esquecido de valorizar. Com esse pensamento, Maurício adormeceu mais tranquilo do que em anos, sonhando com sabores que havia esquecido e com possibilidades que nunca havia considerado. Na manhã seguinte, Maurício acordou com uma sensação estranha: antecipação. Havia anos que seus dias não começavam com expectativa, apenas com a certeza monótona de mais horas preenchidas por reuniões, negociações e decisões corporativas que, apesar de lucrativas, haviam perdido qualquer significado real para ele. Hoje, porém, era diferente. Havia uma proposta no ar, um projeto nascente que o intrigava genuinamente. Desceu para o café da manhã mais cedo que o habitual, esperando encontrar Teresa já na cozinha. Não ficou desapontado. Ela estava lá, preparando o desjejum com a mesma devoção que dedicava a tudo o que fazia. Mas havia algo diferente em sua postura, uma tensão que não estava presente antes. Bom dia. Dona Teresa, cumprimentou ele tentando manter o tom casual. Ela se virou sobressaltada. Bom dia, seu Maurício. O senhor acordou cedo hoje. Dormi bem.
Talvez seja o efeito da sua comida. Ele sorriu, tentando quebrar o gelo. Teresa assentiu, mas não retribuiu o sorriso. Suas mãos continuaram trabalhando metodicamente, enquanto o silêncio se estendia entre eles. Pensei sobre sua proposta, disse ela finalmente, colocando diante dele uma xícara de café fresquinho e um prato com tapioca recheada de queijo coalho e ervas frescas. É muito generosa, seu Maurício, mas não posso aceitar. Maurício, que estava prestes a provar o café, deteve a xícara no meio do caminho. Por quê? Achei que fosse seu sonho ter um restaurante próprio. E admitiu ela, sentando-se hesitantemente quando ele gesticulou para que o fizesse. Mas não assim, não como caridade. A palavra o atingiu como um tapa. Caridade? Era assim que ela via. Sua proposta? Não é caridade, Dona Teresa, é um investimento. Vi seu talento, vi a reação das pessoas à sua comida. Acredito que um restaurante com você como chefe seria um enorme sucesso. Mesmo assim, ela insistiu, não me sentiria confortável. O senhor é meu patrão. Tenho uma posição aqui, uma vida estruturada. Meus filhos dependem do meu salário. Estável. Não posso arriscar tudo por um sonho incerto. Maurício percebeu que estava diante de um orgulho e uma dignidade que raramente encontrava em seu círculo social. Teresa não queria favores, queria conquistar seu espaço por mérito próprio. Entendo sua preocupação, disse após um momento de reflexão, mas e se não fosse um favor? E se fosse uma parceria real? Você entraria com o talento e o conhecimento culinário, eu com o capital e a experiência em negócios. 50% para cada um, decisões tomadas em conjunto. Os olhos dela se arregalaram. 50%? Mas o senhor investiria todo o dinheiro. E você investiria anos de conhecimento e experiência. Sua expertise vale tanto quanto meu capital, Teresa. Ela o fitou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Por que está fazendo isso? De verdade. Não é só por causa de uma noite em que me viu comendo na cozinha. A pergunta o pegou desprevenido. Por que estava fazendo aquilo? A resposta veio não como um pensamento calculado, mas como uma confissão, sincera. Porque estou vazio, admitiu ele, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade. Tenho dinheiro, poder, conforto material, mas perdi a capacidade de sentir entusiasmo por qualquer coisa. Quando a vi naquela noite, percebi o quanto você aprecia cada momento, cada sabor da vida. Quero reaprender isso. Talvez ajudando você a realizar seu sonho, eu possa encontrar um pouco de propósito para mim mesmo. O rosto de Teresa suavizou. Pela primeira vez naquela manhã, ela sorriu. Um sorriso compreensivo, quase maternal. O senhor está procurando sentido na vida, disse ela. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Acho que sim, e vi em você alguém que já o encontrou. Houve um longo silêncio enquanto Teresa parecia pesar suas palavras. Finalmente ela suspirou. Vou pensar na sua proposta, seu Maurício, de verdade, mas preciso conversar com meus filhos primeiro. Eles são parte importante da minha vida, e qualquer decisão grande precisa considerar o bem-estar deles. Claro, entendo perfeitamente. Aliás, gostaria de conhecê-los. Por que não os convida para jantar aqui amanhã? Poderíamos discutir a ideia todos juntos. Teresa pareceu hesitar, mas acabou concordando com um aceno de cabeça. Tudo bem, vou convidá-los. Naquela noite, quando Maurício retornou de seus compromissos na empresa, encontrou Teresa na cozinha, preparando o jantar com um semblante pensativo. Eles virão, anunciou ela quando o viu. Luísa e João aceitaram o convite para amanhã. Excelente, respondeu Maurício, sentindo uma expectativa genuína. Mal posso esperar para conhecê-los. O jantar da noite seguinte foi preparado com especial atenção por Teresa. Maurício percebeu que ela escolhera pratos que pareciam ter significado pessoal. Uma carne de panela com pirão, que, segundo ela, era o prato favorito de João desde criança, e um bobó de camarão, que fora o primeiro prato que ensinara Luísa a preparar. Quando a campainha tocou,
Maurício observou a transformação no rosto de Teresa. Seus olhos se iluminaram com um amor tão puro e genuíno que ele sentiu uma pontada de inveja. Não se lembrava da última vez que sentira ou recebera um amor assim, incondicional e verdadeiro. Gervásio conduziu os visitantes até a sala de jantar, onde Maurício os aguardava. Luísa, a mais velha, era uma jovem de 23 anos, com os mesmos olhos expressivos da mãe e uma postura confiante que impressionou Maurício imediatamente. João, com 19, tinha um ar mais reservado, observando tudo ao seu redor com curiosidade contida. "É uma honra conhecê-los", disse Maurício, estendendo a mão. "Sua mãe fala muito bem de vocês." Luísa apertou sua mão com firmeza, olhando-o diretamente nos olhos. "O prazer é nosso, Sr. Albuquerque. Mamãe nos contou sobre sua proposta." O tom cauteloso não passou despercebido por Maurício. Ela estava na defensiva, protetora da mãe, desconfiada das intenções dele. Era compreensível. João foi mais contido em seu cumprimento, mas Maurício notou seus olhos percorrendo a mansão com uma mistura de admiração e desconforto. Claramente, os filhos de Teresa não estavam acostumados com tanto luxo e ostentação. O jantar começou em um clima de formalidade tensa, com Teresa tentando preencher os silêncios com conversas sobre o clima, sobre como Luísa estava indo bem na faculdade e como João recebera elogios do chefe no restaurante onde trabalhava. Aos poucos, no entanto, a deliciosa comida e o vinho selecionado por Maurício foram relaxando o ambiente. "Então, Sr. Albuquerque", disse Luísa finalmente após a sobremesa ser servida, "mamãe nos contou que o senhor quer abrir um restaurante com ela. Por quê?" A pergunta direta não surpreendeu Maurício. Ele vinha se preparando para ela. "Porque sua mãe é uma chefe excepcional, cujo talento merece ser conhecido e celebrado", respondeu com sinceridade. "E porque acredito que seria um empreendimento bem-sucedido, tanto culturalmente quanto financeiramente." "E o que o senhor ganha com isso?" insistiu ela, ignorando o olhar reprovador que Teresa lhe lançou. "Desculpe ser tão direta, mas homens ricos não costumam fazer parcerias igualitárias com suas cozinheiras sem um motivo oculto." "Luísa", exclamou Teresa constrangida. "Tudo bem", Maurício ergueu a mão em um gesto apaziguador. "É uma pergunta válida. O que eu ganho?" "Bem, além do retorno financeiro de um negócio promissor, ganho a oportunidade de fazer parte de algo autêntico, algo com alma. Os restaurantes que possuo atualmente são administrados por gerentes. São apenas números em minha planilha de investimentos. Este seria diferente. Seria um projeto pessoal, algo em que eu poderia me envolver verdadeiramente." João, que estivera silencioso até então, interveio. "Mamãe disse que o senhor ofereceu sociedade igualitária. 50% para cada um, mesmo investindo todo o capital." "Exatamente. Isso não faz sentido comercial", observou o jovem, com uma percepção aguçada que surpreendeu Maurício. "O modelo padrão seria o senhor manter pelo menos 80% como investidor majoritário." "Talvez", concedeu Maurício, "se fosse apenas um investimento financeiro. Mas vejo isso como algo maior. O conhecimento e talento de sua mãe são tão valiosos quanto meu capital. Além disso..." Ele hesitou, ponderando se deveria revelar mais de seus sentimentos, e decidiu pela honestidade. "Além disso, há algo na forma como sua mãe encara a vida, na sua relação com a comida, com as tradições, que me inspirou. Parece ter despertado algo em mim que estava adormecido há muito tempo." Houve um momento de silêncio enquanto os jovens processavam suas palavras. Teresa olhava para o prato, visivelmente emocionada. "O senhor está sozinho, não é?" perguntou Luísa suavemente, seu tom mudando de desconfiança para algo próximo da compaixão. A pergunta atingiu Maurício como uma flecha certeira. "Sim", admitiu ele. "Muito. Mamãe tem esse efeito nas pessoas", disse João com um pequeno sorriso. "Ela enxerga fome que vai além da barriga vazia." As palavras do jovem, simples mas profundas, criaram um momento de conexão entre todos à mesa. Maurício sentiu-se visto de uma forma que não experimentava há anos. "Eu quero que vocês saibam",
disse ele dirigindo-se aos filhos de Teresa, que não tenho intenção de tirar sua mãe de vocês ou de mudar quem ela é. Pelo contrário, quero criar um espaço onde ela possa brilhar exatamente por ser quem é. E se não der certo? Perguntou Luísa, voltando às preocupações práticas. Mamãe tem um emprego estável aqui, tem plano de saúde, 13º, férias remuneradas. Um restaurante é um risco enorme. Se não der certo, ela terá sempre seu lugar garantido aqui, assegurou Maurício, com todos os benefícios e direitos. Isso estará por escrito, em contrato. E durante o período inicial do restaurante, ela continuará recebendo seu salário normalmente, independentemente dos lucros do novo empreendimento. Teresa, que acompanhava a conversa em silêncio, finalmente falou: Não quero que pensem que estou abandonando vocês ou colocando nossa segurança em risco. Passei a vida inteira pensando em vocês primeiro. Mas agora vocês estão crescidos, construindo suas próprias vidas. Talvez seja a hora de eu tentar realizar esse sonho antigo. Luísa segurou a mão da mãe. Nós só queremos sua felicidade, mãe. Só estamos preocupados. Eu sei, minha filha, e agradeço por isso. João, após um momento de reflexão, olhou para Maurício com uma expressão decidida. Se minha mãe aceitar sua proposta, Sr. Albuquerque, eu gostaria de fazer parte disso também. Estou estudando gastronomia, tenho experiência prática. Em restaurante, poderia trabalhar como assistente dela na cozinha. A sugestão pegou todos de surpresa, especialmente Teresa. João, você tem seus estudos, seu emprego, que continuarei mantendo, assegurou ele. Mas nos fins de semana e algumas noites poderia ajudar. Seria uma experiência incrível. Para minha formação. E ele sorriu para a mãe. Sempre sonhei em trabalhar ao seu lado, aprendendo diretamente com você. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas. Maurício percebeu que estava testemunhando algo precioso. Uma família, unida por laços genuínos de amor e respeito mútuo. Quanto à parte administrativa e de marketing, interveio Luísa, posso ajudar também. Estou no último ano de nutrição, mas fiz um curso técnico em administração antes da faculdade. Posso dar suporte nos fins de semana, especialmente na elaboração de cardápios nutricionalmente balanceados e na gestão das redes sociais. Maurício observou com fascínio a dinâmica familiar se desdobrando diante dele. Em poucos minutos, o que começara como uma proposta de negócios entre ele e Teresa transformara-se em um projeto familiar, com cada membro contribuindo com suas habilidades únicas. Parece que estamos formando uma verdadeira equipe, comentou ele genuinamente impressionado. Família Nascimento, disse Teresa com orgulho, olhando para os filhos. Sempre trabalhamos juntos nas alegrias e nas dificuldades. Maurício sentiu uma pontada de inveja saudável. O que não daria para ter essa conexão verdadeira com alguém? Sua própria filha estava a um oceano de distância, não apenas geograficamente, mas emocionalmente. Seus raros contatos com ela eram formais, superficiais, mediados por advogados e assistentes. Bem, disse Luísa, olhando para Maurício com uma nova expressão de respeito cauteloso. Parece que precisamos discutir os detalhes desse projeto. Se minha mãe está considerando seriamente, então precisamos garantir que tudo seja feito da maneira correta. Absolutamente, concordou Maurício. Sugiro que marquemos uma reunião com meu advogado e contador para definir todos os termos, legais e financeiros. Total transparência é fundamental para construirmos uma parceria sólida. Quando o jantar terminou e os jovens se preparavam para partir, João se aproximou de Maurício. Senhor Albuquerque, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor realmente acredita que um restaurante como o que estamos planejando pode dar certo? Um lugar que celebre a autêntica culinária brasileira sem concessões às modas gastronômicas internacionais? Maurício refletiu por um momento antes de responder. Acredito que a autenticidade tem seu próprio poder, João. Em um mundo cheio de imitações e artificialidades, algo genuíno se destaca. Sua mãe cozinha com alma, com história. Isso é raro e valioso. O jovem assentiu, satisfeito com a resposta. É o que eu penso também.
As pessoas estão famintas por experiências reais, não apenas refeições instagramáveis. Depois que os filhos de Teresa partiram, ela permaneceu na sala com Maurício, um silêncio confortável entre eles. Eles são extraordinários, comentou ele finalmente. Você fez um trabalho incrível criando-os sozinha. Obrigada, respondeu. Ela com um sorriso discreto. São meu maior orgulho. Então, depois desta noite, o que você decidiu? Teresa respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Vamos fazer isso, seu Maurício. Vamos criar esse restaurante juntos. Um sorriso genuíno, algo raro em seu rosto nos últimos anos, iluminou as feições de Maurício. Vamos fazer algo especial, dona Teresa. Algo realmente especial. Os 3 meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. O projeto do restaurante, inicialmente uma ideia vaga nascida de um momento de epifania, começou a tomar forma concreta. Maurício, habituado a delegar responsabilidades e observar seus empreendimentos à distância, surpreendeu a todos e a si mesmo com seu envolvimento pessoal em cada detalhe. A busca pelo local perfeito consumiu semanas. Teresa insistia que o restaurante deveria estar em um bairro que refletisse a autenticidade da proposta, não em áreas turísticas ou excessivamente gentrificadas. Após visitar dezenas de imóveis, encontraram uma antiga casa de 2 andares, na Lapa, próxima aos famosos Arcos. O edifício, que já fora residência de uma família tradicional carioca no início do século XX, mantinha elementos arquitetônicos originais que encantaram Teresa. Este lugar tem alma, seu Maurício. Ela comentou, enquanto caminhavam pelos cômodos amplos com piso de madeira e janelas que iam do chão ao teto. Posso sentir histórias nas paredes. O prédio precisava de reformas substanciais para se transformar em um restaurante funcional. Mas Maurício concordou imediatamente com a escolha. Havia algo na atmosfera do lugar que combinava perfeitamente com a visão que compartilhavam. Um espaço que celebrasse não apenas a comida brasileira, mas a rica tapeçaria cultural que ela representava. Helena Duarte, fiel à sua palavra, tornou-se mentora de Teresa, ajudando-a a refinar técnicas e a pensar estrategicamente sobre o cardápio. As 2 mulheres, apesar das diferenças de origem e trajetória, desenvolveram uma amizade baseada no respeito mútuo e na paixão compartilhada pela gastronomia. Teresa tem um dom inato para equilibrar sabores, comentou Helena para Maurício após uma sessão de desenvolvimento de pratos. Ela instintivamente sabe o que funciona, enquanto outros chefes passam anos tentando desenvolver esse tipo de paladar. A reforma avançava a todo vapor. Maurício contratara um arquiteto especializado em restaurantes, mas fazia questão que Teresa aprovasse cada decisão. A cozinha, equipada com o que havia de melhor no mercado, foi desenhada de acordo com as necessidades específicas dela. O salão principal manteria os elementos históricos da casa, incluindo o assoalho de madeira nobre e os ornamentos de gesso no teto, mas ganharia uma decoração que celebrava a diversidade cultural brasileira. Em uma tarde particularmente agitada, enquanto supervisionavam a instalação dos fornos industriais, Teresa fez uma pausa e observou Maurício conferindo minuciosamente os detalhes técnicos com o instalador. "O senhor está diferente", comentou ela, quando ficaram sozinhos. "Como assim?" "Parece mais vivo. Quando o conheci, seus olhos eram como vidro fosco. Agora tem brilho." A observação pegou Maurício de surpresa. Ele não havia percebido a mudança em si mesmo, mas sabia que algo fundamental havia se transformado em sua vida nas últimas semanas. Pela primeira vez em anos, acordava com expectativa, com vontade genuína de enfrentar o dia. As reuniões, na construtora que antes ocupavam todo o seu tempo e energia, agora eram tratadas com eficiência objetiva para que pudesse se dedicar ao projeto do restaurante. "Acho que encontrei um propósito", admitiu ele, constrangido com a própria vulnerabilidade. "Ou talvez apenas tenha me lembrado de como é se importar com algo de verdade." Teresa sorriu, aquele sorriso caloroso que iluminava todo o seu rosto. "É bom ver o senhor assim. Uma pessoa precisa ter raízes e asas, sabe? Raízes para saber quem é, de onde veio,
e asas para sonhar para ir além. O Senhor tinha esquecido de suas asas. A metáfora o tocou profundamente. Era verdade. Havia perdido a capacidade de sonhar, de se entusiasmar, de voar além das fronteiras seguras de sua rotina. Enquanto o restaurante tomava forma, outro projeto paralelo começou a nascer. Durante uma de suas conversas noturnas, que se tornaram frequentes, Teresa mencionou casualmente como aprendera muitas de suas receitas com a avó, que nunca as escrevera, transmitindo-as apenas oralmente, de geração em geração. Tenho medo que algumas dessas receitas se percam, confessou ela. João conhece algumas, Luísa também, mas há tantos detalhes, tantas histórias por trás de cada prato. E se escrevêssemos tudo isso, sugeriu Maurício, um livro não apenas de receitas, mas das histórias que as acompanham. A jornada cultural e pessoal por trás de cada prato. Os olhos de Teresa brilharam com a ideia. Seria como preservar um pedaço da minha história, da história da minha família, do meu povo. Assim nasceu o projeto do livro Sabores e Memórias à Alma da Cozinha Brasileira por Teresa Nascimento. Maurício contratou uma escritora para trabalhar com Teresa, documentando suas receitas, técnicas e, principalmente, as histórias que davam contexto e significado a cada prato. Durante as sessões de gravação para o livro, Maurício frequentemente se pegava simplesmente observando Teresa falar. Havia uma paixão contagiante em sua voz, quando descrevia como sua avó a ensinara a respeitar cada ingrediente, a entender o papel cultural e histórico da comida, a tratar o ato de cozinhar como uma forma de amor e resistência cultural. Minha avó cozinhava no terreiro de Candomblé, contou ela em uma dessas sessões. Cada prato para os orixás tinha que ser preparado com intenção específica, com reverência. Ela me ensinou que a comida carrega energia, carrega história. Quando preparamos um acarajé, não estamos apenas fazendo comida, estamos honrando nossas ancestrais, mantendo viva uma tradição que sobreviveu à escravidão, à perseguição religiosa, a tentativas de apagamento cultural. Essas conversas abriam para Maurício um universo que, apesar de brasileiro como ele, jamais havia realmente conhecido ou valorizado. Crescera em ambientes privilegiados, estudara no exterior, frequentara restaurantes estrelados ao redor do mundo, mas nunca havia entendido a profundidade e riqueza da culinária de seu próprio país. Um dia, após uma sessão particularmente emocionante, em que Teresa descrevera como cozinhava para os filhos pequenos, mesmo após jornadas exaustivas de trabalho, Maurício fez uma pergunta que vinha rondando seus pensamentos. Teresa, nunca perguntei. Por que aceitou minha proposta? Você tinha razões para desconfiar, para recusar. Ela refletiu por um momento antes de responder. No início, hesitei, como o senhor sabe. Parecia bom demais para ser verdade, mas depois vi sinceridade nos seus olhos. Vi um homem procurando algo que desse sentido à vida dele, e pensei, quem sou eu para negar a alguém a chance de encontrar propósito? Além disso, acrescentou, com um sorriso travesso, era meu sonho também. Seria tolice recusar só por orgulho. A honestidade dela sempre o desarmava. Em seu mundo de negócios, as pessoas raramente diziam o que realmente pensavam. Havia sempre agendas ocultas, interesses não declarados. Teresa, por outro lado, era transparente como água cristalina. À aproximação da data de inauguração, a pressão aumentou. Havia 1000 detalhes a resolver. Contratação e treinamento da equipe, finalização do cardápio, estratégias de marketing, questões burocráticas de licenças e alvarás. Maurício, usando sua influência e contatos, conseguia resolver obstáculos que normalmente levariam meses para serem superados. Luísa, fiel à sua palavra, assumiu a responsabilidade pelas redes sociais do restaurante. Criou perfis no Instagram e Facebook, onde começou a postar fotos dos bastidores da reforma, pequenas histórias sobre os pratos que fariam parte do cardápio, vídeos curtos de Teresa explicando técnicas culinárias tradicionais. Para surpresa de todos, em poucas semanas os perfis já contavam com milhares de seguidores. As pessoas estão realmente interessadas em culinária autêntica,
explicou Luísa durante uma reunião da equipe. Há uma fome por conexões reais, por histórias verdadeiras em meio a tanto conteúdo superficial. João, enquanto isso, trabalhava ao lado da mãe no desenvolvimento e teste das receitas. O jovem, que inicialmente Maurício vira como tímido e reservado, revelou-se extremamente talentoso e criativo. Respeitava profundamente o conhecimento da mãe, mas não hesitava em sugerir adaptações e inovações que honravam a tradição enquanto a atualizavam para paladares contemporâneos. Ele tem o dom, comentou Teresa orgulhosamente com Maurício, após uma sessão particularmente bem-sucedida de testes. Sabe respeitar o passado, mas não tem medo do futuro. Vai ser um grande chefe um dia. A dinâmica entre mãe e filho na cozinha era fascinante de observar. Havia um tipo de comunicação quase telepática entre eles, como se compartilhassem, não apenas genes, mas uma linguagem secreta de sabores e técnicas. 2 semanas antes da inauguração, Maurício encontrou Teresa na cozinha de sua mansão, experimentando uma nova versão de uma sobremesa tradicional do Nordeste. "Trouxe algo para você ver", disse ele, colocando sobre a mesa um grande envelope. Teresa abriu-o com curiosidade e retirou várias folhas impressas. Eram as provas preliminares do livro. Na capa, seu nome aparecia em letras elegantes sobre uma foto dela cozinhando concentrada e radiante. "Meu Deus", murmurou ela, os olhos marejados. "É real. Está realmente acontecendo." Maurício observou com emoção contida enquanto ela folheava as páginas, vendo suas receitas, suas histórias, suas memórias preservadas em palavras e imagens. "Helena sugeriu lançarmos o livro simultaneamente com a inauguração do restaurante", explicou ele. "Os jornalistas e críticos que convidarmos receberão cópias." E hesitou brevemente. "Tomei a liberdade de incluir um capítulo adicional." Teresa franziu o senho, intrigada, e virou até a última parte do livro. Ali encontrou um texto, intitulado "Da Fome à Plenitude. Como Teresa Nascimento me ensinou a redescobrir o sabor da vida", assinado por Maurício Albuquerque. "O senhor escreveu isso?", perguntou ela, genuinamente surpresa. "Sim, espero que não se importe. Senti que precisava compartilhar como nosso encontro mudou minha perspectiva." Teresa começou a ler o texto em silêncio. Maurício aguardou, tenso, observando as expressões que passavam pelo rosto dela. Havia escrito com sinceridade sobre seu vazio existencial, sobre como o encontro com ela na cozinha despertara nele a percepção de quanto havia perdido a capacidade de apreciar a vida. Escrevera sobre como a paixão dela pela comida, pelas tradições, pelas histórias por trás de cada prato, o inspirara a buscar significado, além da acumulação de riqueza e poder. Quando terminou a leitura, Teresa tinha lágrimas nos olhos. "É lindo, seu Maurício, e honesto, mas tem certeza que quer expor algo tão pessoal assim?" "Tenho. Essa jornada não é apenas sobre abrir um restaurante ou publicar um livro, é sobre redescobrir o que realmente importa na vida. E se minha história puder ressoar com outras pessoas que estejam perdidas como eu estava, bem, isso seria algo valioso." Ela assentiu, compreendendo. "Sabe o que minha avó dizia? Que a comida mais importante que preparamos não é aquela que enche a barriga, mas a que alimenta a alma. Parece que o senhor está aprendendo a cozinhar esse tipo de alimento também." A metáfora o tocou profundamente. Era exatamente isso que estava acontecendo. Estava aprendendo a nutrir não apenas seu corpo, mas sua alma faminta. Nos dias seguintes, a atividade no futuro restaurante atingiu um ritmo frenético. A equipe de cozinha, cuidadosamente selecionada por Teresa e João, passava por treinamentos intensivos. Os garçons aprendiam não apenas a servir os pratos, mas a contar as histórias por trás deles, a explicar as origens e significados culturais de cada preparação. Uma tarde, enquanto supervisionavam a montagem das mesas e cadeiras no salão principal, Teresa fez uma pausa e contemplou o espaço com uma expressão pensativa. "O que foi?", perguntou Maurício, notando sua hesitação. Estava pensando, este lugar é tão bonito, tão especial, mas há tantas pessoas que nunca poderão experimentá-lo. Pessoas da minha comunidade.
Pessoas que mal têm o que comer quanto mais frequentar restaurantes. A observação tocou em algo que Maurício também vinha pensando. O restaurante, apesar de não ser direcionado exclusivamente para o público de alta renda, inevitavelmente seria inacessível para muitos. O que você sugere? Os olhos de Teresa brilharam com uma ideia. E se reservássemos um dia por mês para oferecer um almoço gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade? Não como caridade, mas como uma celebração. Um dia em que todos, independentemente de sua condição financeira, pudessem experimentar o que estamos criando aqui. A sugestão surpreendeu Maurício. Era algo que nunca teria ocorrido a ele com sua mentalidade orientada para negócios. Mas quanto mais pensava nisso, mais percebia como era perfeitamente alinhado com a essência do projeto e com os valores que Teresa representava. Acho uma ideia excelente, disse ele, genuinamente entusiasmado. Poderíamos ir além, inclusive. Que tal criarmos um programa de formação? Oferecer cursos de culinária básica e profissionalizante para jovens de comunidades carentes? Os olhos de Teresa se iluminaram. Sim, poderia ser aos domingos, quando o restaurante está fechado. João e eu poderíamos dar as aulas, e os melhores alunos poderiam ter oportunidade de estágio aqui. A conversa fluiu com entusiasmo crescente, cada ideia levando a outra ainda mais inspiradora. Maurício se viu imaginando possibilidades que jamais teria considerado antes, não apenas em termos de responsabilidade social, mas de conexão humana genuína. Ao final daquela tarde, tinham esboçado não apenas um plano para o restaurante, mas para uma fundação sem fins lucrativos que funcionaria paralelamente, oferecendo formação, oportunidades e dignidade através da gastronomia. Sabe, o que me ocorreu agora? Disse Teresa enquanto fechavam o restaurante após um longo dia. O nome. Ainda não decidimos como vamos chamar este lugar. Era verdade. Em meio a tantos detalhes práticos, haviam postergado essa decisão fundamental. Alguma sugestão? Perguntou Maurício. Teresa sorriu com aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Raízes e asas, como nossa conversa daquele dia. Um lugar que honra nossas raízes, mas nos dá asas para sonhar e ir além. Maurício sentiu um nó na garganta. Era perfeito. Captava não apenas a essência do restaurante, mas da transformação que ambos estavam vivendo. Raízes e asas. Será? Concordou ele, estendendo a mão para selar o acordo. Quando seus dedos tocaram os de Teresa, Maurício sentiu uma conexão que ia além da parceria de negócios. Havia algo mais se desenvolvendo entre eles. Não necessariamente romântico, mas profundamente significativo. Uma amizade verdadeira, baseada em respeito mútuo e admiração genuína. Naquela noite, ao retornar para sua mansão silenciosa, Maurício não sentiu o habitual vazio. Pela primeira vez em anos, seu coração estava cheio, de propósito, de esperança, de gratidão. E enquanto contemplava a baía de Guanabara de sua varanda, compreendeu que estava experimentando algo que havia esquecido como se sentia: felicidade. A noite de inauguração do Raízes e Asas chegou com a intensidade de uma tempestade tropical, poderosa, transformadora e impossível de ignorar. Desde o amanhecer, a antiga casa na Lapa fervilhava de atividade. Teresa chegara antes das 6 da manhã, muito antes do necessário, simplesmente porque não conseguira dormir de tanta ansiedade. João a acompanhara, compartilhando da mesma energia nervosa, ambos canalizando atenção para os preparativos finais. Maurício apareceu pouco depois, surpreendendo a si mesmo com o próprio nervosismo. Ele, que já inaugurara empreendimentos, bilionário sem sentir mais que um leve interesse, agora tinha as mãos ligeiramente trêmulas ao verificar os últimos detalhes da decoração. Cada elemento havia sido escolhido com cuidado para contar uma história. As toalhas de mesa em algodão cru, com bordados inspirados em diferentes tradições brasileiras. Os pratos de cerâmica artesanal, produzidos por uma cooperativa do Vale, do Jequitinhonha. Os arranjos florais que combinavam espécies nativas em uma explosão de cores tropicais. Está perfeito, disse Luísa, chegando para sua inspeção final das mídias sociais.
ela havia criado uma campanha de expectativa que gerara milhares de seguidores antes mesmo da abertura, tão autêntico quanto a comida da mamãe. A equipe se reuniu para um último briefing 2 horas antes da abertura. Garçons, sommelier, bartenders, equipe de cozinha, todos vestidos com uniformes que sutilmente incorporavam elementos da cultura brasileira, desenhados especialmente para o restaurante por um estilista amigo de Maurício. "Vocês não são apenas funcionários", disse Teresa, encarando cada um nos olhos. "São contadores de histórias. Cada prato que sai desta cozinha carrega memórias, tradições, cultura. Quero que sintam orgulho do que estamos fazendo aqui." Maurício observou-a com admiração. A mulher tímida que encontrara comendo na cozinha de sua mansão meses atrás havia se transformado em uma líder natural, segura de seu valor e de sua visão. Ainda havia humildade em seu jeito de falar, mas agora estava misturada com uma confiança tranquila que comandava respeito. Às 7 da noite, as portas se abriram. Os convidados para essa primeira noite haviam sido cuidadosamente selecionados. Críticos gastronômicos, jornalistas de revistas especializadas, influenciadores do setor de alimentação, alguns amigos próximos tanto de Maurício quanto da família de Teresa. Uma mistura deliberada de mundos que normalmente não se cruzavam. Carlos Eduardo, o crítico gastronômico que estivera no jantar na mansão de Maurício meses antes, foi um dos primeiros a chegar, acompanhado de um fotógrafo. Logo atrás, vieram Helena Duarte e seu marido, seguidos por uma sucessão de rostos conhecidos do mundo da gastronomia carioca. Do lado da família de Teresa, chegaram antigos colegas de trabalho, vizinhos de São Cristóvão, membros da escola de samba que ela frequentava. Entre eles, para a surpresa e emoção de Teresa, estava Dona Zulmira, uma senhora de 92 anos que fora amiga íntima de sua avó e que viajara especialmente de Salvador para a inauguração. "Minha netinha mandou-me buscar de avião", exclamou. A idosa, abraçando Teresa com força surpreendente para alguém de sua idade. "Disse que eu não podia perder esse momento. Sua avó estaria tão orgulhosa, minha filha, tão orgulhosa." A menção à avó trouxe lágrimas aos olhos de Teresa, mas ela as conteve rapidamente. Não era momento para emoções que pudessem comprometer sua concentração na cozinha. O restaurante, com capacidade para 70 pessoas, rapidamente se encheu. Maurício, no papel de anfitrião, circulava entre as mesas, recebendo elogios pela beleza do ambiente, pela atmosfera acolhedora e autêntica. Mas ele sabia que o verdadeiro teste seria a comida. Na cozinha, Teresa e João comandavam. Sua equipe com a precisão de maestros diante de uma orquestra. Cada prato era preparado não apenas com atenção técnica, mas com reverência aos significados culturais e históricos que carregava. O menu de inauguração havia sido concebido como uma jornada pelos sabores do Brasil. Começava com entradas, que homenageavam as influências indígenas. Um ceviche de peixe amazônico com tucupi e jambu que causava o característico formigamento nos lábios. Tapiocas recheadas com queijos artesanais de diferentes regiões, mini moquecas servidas em conchas naturais. Para o prato principal, os clientes podiam escolher entre criações que celebravam a diversidade regional, uma releitura sofisticada do arroz de pato típico do Maranhão, um tornedor de cordeiro com molho de vinho do Vale do São Francisco e purê de jerimum, uma moqueca vegana que, segundo os primeiros comentários, fazia até carnívoros convictos se renderem ao poder dos vegetais. Cada prato era apresentado com uma pequena história impressa em um cartão artesanal, relatando sua origem, significado cultural e as adaptações feitas por Teresa. Os garçons treinados para complementar essas histórias adicionavam detalhes e respondiam perguntas com um conhecimento genuíno. As sobremesas, domínio especial de João, eram pequenas obras de arte que combinavam técnicas contemporâneas com sabores profundamente brasileiros. Uma esfera de chocolate recheada com mousse de cupuaçu que se abria ao contato com uma calda quente de frutas vermelhas. Um sorvete de tapioca com calda de mel de uruçu,
uma releitura da tradicional cartola pernambucana que mantinha todos os sabores clássicos em uma apresentação digna de restaurantes estrelados. À medida que a noite avançava, Maurício percebia que algo extraordinário estava acontecendo. Não era apenas um jantar bem-sucedido, era uma experiência transformadora. Pessoas de mundos completamente diferentes, o banqueiro sentado ao lado do sambista, a socialite conversando animadamente com a vendedora de acarajé, unidas pela apreciação genuína do que estavam vivenciando. Carlos Eduardo, conhecido por sua frieza profissional, abordou Maurício com uma expressão incomum de entusiasmo. Em 30 anos como crítico gastronômico, poucas vezes experimentei algo tão honesto, declarou ele. Não é apenas comida excepcional, e acredite, é excepcional, mas há uma integridade aqui que é rara. Vocês não estão apenas servindo pratos, estão compartilhando cultura, memória, identidade. O comentário encheu Maurício de um orgulho que ele jamais sentira em relação a qualquer outro de seus empreendimentos. Este não era apenas mais um negócio lucrativo, era algo com alma, algo que fazia diferença na vida das pessoas. No auge da noite, quando todos os pratos principais haviam sido servidos e a equipe preparava as sobremesas, Maurício fez um sinal discreto para que baixassem ligeiramente as luzes. Dirigiu-se ao centro do salão e pediu a atenção de todos. Amigos, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nesta noite especial, começou ele. O Raízes e Asas não é apenas mais um restaurante, é a realização de um sonho, não apenas meu, mas principalmente da extraordinária mulher que é a verdadeira alma deste lugar. Fez um gesto em direção à porta da cozinha, de onde Teresa emergiu, ainda vestindo o avental de chefe, visivelmente constrangida com a atenção. Teresa Nascimento não é apenas uma chefe talentosa, continuou Maurício. Ela é uma guardiã de tradições, uma contadora de histórias através da comida, uma artista cujo meio de expressão são os sabores e aromas de nossa rica cultura brasileira. Enquanto falava, Maurício notou algo que o surpreendeu. Seus olhos estavam marejados. Ele, que havia décadas não se permitia demonstrações públicas de emoção, sentia-se profundamente comovido. Há alguns meses, tive o privilégio de testemunhar algo que mudou minha perspectiva sobre a vida. Continuou, após uma breve pausa para se recompor. Vi Teresa saboreando com profunda gratidão e respeito um simples resto de comida. Naquele momento, percebi quanto havia perdido minha capacidade de apreciar as pequenas maravilhas da vida, de sentir gratidão pelo simples ato de nutrir corpo e alma. Um silêncio atento tomou conta do salão. Mesmo aqueles que inicialmente pareciam mais interessados em serem vistos no evento do que na experiência em si, agora ouviam com atenção genuína. O Raízes e Asas nasceu desse momento de revelação. É mais que um restaurante, é um convite para redescobrir conexões com nossa cultura, com nossos ancestrais, com a terra que nos nutre e principalmente uns com os outros. Maurício então fez um gesto para que João se juntasse a eles, seguido por Luísa, formando um pequeno semicírculo no centro do salão. Também quero apresentar João e Luísa, filhos de Teresa, que são parte fundamental desta jornada. João é o gênio por trás das sobremesas que vocês provarão em breve. E Luísa é quem conseguiu fazer com que tantos de vocês soubessem sobre nós antes mesmo de abrirmos as portas. Aplausos espontâneos preencheram o ambiente. A família Nascimento, lado a lado, representava algo poderoso: talento, dedicação, superação. Por fim, continuou Maurício, fazendo um sinal para que um garçom se aproximasse com uma pilha de livros, tenho o prazer de apresentar Sabores e Memórias, um livro que documenta as receitas e histórias de Teresa. Cada um de vocês receberá um exemplar autografado esta noite, antes de o livro chegar oficialmente às livrarias na próxima semana. Mais aplausos, agora acompanhados de expressões de surpresa e deleite. Todo o lucro com a venda do livro será destinado à Fundação Raízes e Asas, que lançamos oficialmente hoje, com o objetivo de oferecer formação em gastronomia para jovens de comunidades carentes.
A revelação da fundação gerou uma nova onda de aplausos, ainda mais entusiasmados. Maurício notou que mesmo alguns dos convidados mais céticos agora pareciam genuinamente impressionados. E agora, concluiu ele, convido Teresa a dizer algumas palavras. Teresa deu um passo à frente, visivelmente nervosa. Não estava acostumada a falar em público, muito menos para uma audiência tão diversa e sofisticada. Mas quando começou a falar, sua voz encontrou força na sinceridade. Não sou boa com discursos, começou ela com um sorriso tímido. Meu jeito de falar sempre foi através da comida. Cada prato que vocês experimentaram hoje carrega um pedaço da minha história, da história da minha família, da história do nosso povo. Fez uma pausa buscando as palavras certas. Minha avó sempre dizia que comida não é só sustento. É memória, é afeto, é resistência. Quando cozinhamos receitas que nossos ancestrais criaram, estamos mantendo vivas suas histórias, seus conhecimentos, sua presença no mundo. Sua voz ganhou força e convicção à medida que falava sobre sua paixão. O Raízes e Asas é um sonho que nunca imaginei que se realizaria. Durante muitos anos, trabalhei nos bastidores de grandes restaurantes, vendo outros receberem o reconhecimento enquanto eu permanecia invisível. Hoje, graças à visão e generosidade do Sr. Maurício, ela olhou para ele com gratidão genuína. Posso finalmente compartilhar minha arte com o mundo, do meu jeito, sem comprometer minhas raízes ou meus valores. Voltando-se para o público, continuou. Espero que cada um de vocês tenha sentido, não apenas o sabor dos pratos, mas as histórias que eles contam. E espero que, através da Fundação, possamos abrir portas para outros talentos que, como eu por tanto tempo, não têm oportunidade de mostrar seu valor. Finalizou com simplicidade. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por fazerem parte deste momento que, para mim, é muito mais que a abertura de um restaurante. É a realização de um sonho que carrego desde menina. A sinceridade desarmante de suas palavras tocou profundamente os presentes. Quando terminou, a salva de palmas foi calorosa e prolongada. Muitos se levantaram demonstrando respeito não apenas pela chefe, mas pela mulher e sua jornada. Enquanto os garçons serviam as sobremesas e distribuíam os exemplares autografados do livro, Maurício observava a cena com uma sensação de plenitude que não experimentava há décadas. Havia algo profundamente satisfatório em ver um projeto que transcendia o mero lucro financeiro, que tocava vidas e preservava tradições valiosas. Em determinado momento, encontrou-se ao lado de Rodrigo, seu amigo de longa data e sócio em vários empreendimentos. Nunca vi você assim, comentou Rodrigo com um sorriso que misturava surpresa e admiração. Parece feliz, genuinamente feliz. Maurício refletiu por um momento antes de responder. Sabe qual é a diferença entre este projeto e todos os outros que já fizemos, Rodrigo? Aqui não estamos apenas construindo um negócio, estamos construindo significado. Não é sobre quanto dinheiro vamos ganhar, mas sobre que diferença podemos fazer. E isso é suficiente para você agora? O homem que costumava medir sucesso exclusivamente em números? A pergunta era válida. Maurício sempre fora obcecado por resultados financeiros, por crescimento exponencial, por dominar mercados. Não é que o sucesso financeiro não importe mais, respondeu ele, após um momento de reflexão. É que percebi que ele é vazio, quando é o único objetivo. Teresa me ensinou que há fome que nenhuma quantidade de dinheiro pode saciar. A fome de propósito, de conexão, de sentir que sua existência faz alguma diferença positiva no mundo. Rodrigo assentiu lentamente, contemplando as palavras do amigo. Nunca pensei que diria isso, mas acho que você encontrou algo mais valioso que qualquer investimento que já fizemos. Antes que Maurício pudesse responder, foram interrompidos por Carlos Eduardo, que se aproximou com um jovem que carregava uma câmera profissional. Maurício, gostaria de apresentar Miguel Santos, fotógrafo da revista Gourmet Brasil. Estamos fazendo uma matéria especial sobre o Raízes e Asas para a edição do próximo mês. Seria possível uma foto sua com Teresa e seus filhos? Queremos capturar a essência desta parceria incomum.
Claro, concordou Maurício, procurando Teresa com o olhar. Ela estava do outro lado do salão, conversando animadamente com Dona Zulmira e um grupo de convidados fascinados com as histórias da idosa sobre as tradições culinárias baianas. Ao perceber que era chamada, desculpou-se e se aproximou, trazendo João e Luísa consigo. O fotógrafo os posicionou diante de uma parede onde estava pintado o logo do restaurante, uma árvore, cujas raízes formavam a palavra raízes, e os galhos superiores se transformavam em asas estilizadas, formando a palavra asas. Era uma obra de arte em si mesma, criada por um grafiteiro talentoso da comunidade onde Teresa crescera. Um pouco mais próximos, instruiu Miguel. Isso como uma família. A palavra família provocou uma reação interessante. Maurício, Teresa, João e Luísa trocaram olhares surpresos, mas não desconfortáveis. Era verdade que, nos últimos meses, haviam desenvolvido uma dinâmica que ia além da simples parceria de negócios. Compartilhavam refeições frequentemente, conversavam sobre assuntos pessoais, ofereciam apoio uns aos outros em momentos de dúvida ou cansaço. Sem perceberem, haviam formado uma espécie de família escolhida. Após a sessão de fotos, a noite continuou em clima de celebração. Mais tarde, quando o último convidado partiu e apenas a equipe permanecia para a limpeza final, Maurício, Teresa, João e Luísa sentaram-se a uma mesa no canto, exaustos, mas radiantes. Conseguimos, disse Teresa, com um suspiro que misturava alívio e incredulidade. Realmente conseguimos. E foi um sucesso absoluto, acrescentou Luísa, verificando seu telefone. As redes sociais estão explodindo. Todo mundo postando fotos, vídeos, comentários entusiasmados. Já temos reservas para as próximas 2 semanas. João, normalmente o mais reservado dos 4, ergueu sua taça de espumante. Um brinde ao Raízes e Asas, que seja apenas o começo de uma jornada incrível. Enquanto os 4 brindavam, Maurício sentiu uma certeza absoluta. Aquele não era apenas o início de um empreendimento bem-sucedido, era o início de uma nova fase de sua vida, uma em que finalmente entendera que a verdadeira riqueza não se mede em cifras bancárias, mas em significado, propósito e conexões humanas genuínas. A comida, como Teresa havia dito tantas vezes, não era apenas sustento para o corpo, era alimento para a alma. E sua alma, faminta por tanto tempo, finalmente encontrara nutrição verdadeira. 1 ano se passou desde a inauguração do Raízes e Asas, o que começara como um sonho improvável. A parceria entre um empresário milionário e sua cozinheira transformara-se em um dos fenômenos gastronômicos mais comentados do Rio de Janeiro. As reservas precisavam ser feitas com semanas de antecedência, e a lista de espera frequentemente ultrapassava centenas de nomes. Numa manhã ensolarada de domingo, quando o restaurante estava fechado para clientes, Maurício subia as escadas do antigo casarão, carregando uma caixa de madeira entalhada sob o braço. O primeiro andar, que originalmente fora planejado como espaço para eventos privados, havia se transformado na sede da Fundação Raízes e Asas. Ali, 3 vezes por semana, jovens de comunidades carentes recebiam formação em gastronomia, empreendedorismo e gestão de negócios. Ao chegar ao topo da escada, Maurício parou por um momento, observando a cena que se desenrolava diante dele. 20 jovens entre 16 e 21 anos estavam concentrados em suas estações de trabalho, enquanto Teresa circulava entre eles, oferecendo orientações, demonstrando técnicas, provando preparações. João estava em um canto, ensinando a um grupo menor os segredos da confeitaria, sua especialidade que havia conquistado até mesmo críticos internacionais. Havia algo profundamente comovente na dedicação com que Teresa tratava cada aluno. Para ela, não eram apenas jovens de comunidades carentes recebendo uma oportunidade. Eram herdeiros de tradições culinárias que precisavam ser preservadas e valorizadas. Respeite o ingrediente, Maurício a ouviu dizer a uma jovem que cortava legumes apressadamente. Cada pedaço de alimento que passa por nossas mãos carrega história, carrega vida. Cozinhar não é só técnica, é reverência.
Essa filosofia, que inicialmente Maurício considerara quase mística, agora fazia perfeito sentido para ele. Nos últimos meses havia passado horas na cozinha ao lado de Teresa, não apenas observando, mas aprendendo. Suas mãos, antes acostumadas apenas a assinar contratos e manipular números em planilhas, agora conheciam a textura de diferentes massas, o ponto exato de um molho, a temperatura ideal para dourar uma carne. "Seu Maurício!" exclamou um dos jovens, notando sua presença. "Veio dar aula hoje também?" Maurício sorriu, ainda surpreso com a facilidade com que agora interagia com pessoas de realidades tão diferentes da sua. "Não hoje, Mateus. Vim trazer algo especial para a formatura de vocês na próxima semana." Abriu caminho entre as bancadas até chegar a Teresa, que estava ajudando uma aluna a entender o ponto correto de uma calda de açúcar. "Interrompo?" perguntou ele. "Nunca", respondeu ela com um sorriso. Nos últimos meses, sua relação havia evoluído para uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e admiração genuína. "O que o traz aqui tão cedo?" "Tenho uma surpresa", anunciou ele, exibindo a caixa que carregava. "Mas preciso de você, João e Luísa, para revelar." Luísa, que estava em um canto da sala atualizando as redes sociais da fundação, aproximou-se, curiosa. "O que é dessa vez? Da última vez que você apareceu com essa cara, acabamos abrindo uma filial em São Paulo." A menção à filial arrancou risos dos presentes. A expansão do Raízes e Asas para a capital paulista, 3 meses antes, havia sido um desafio logístico e emocional. Teresa inicialmente resistira, temendo que a ampliação pudesse diluir a essência do que haviam criado. Mas a proposta de Maurício viera com uma condição que a convencera. A filial seria gerenciada por Helena Duarte, com uma equipe formada principalmente por graduados do programa da Fundação. Não é outra filial", garantiu Maurício, conduzindo os 3 para um canto mais tranquilo da sala. "É algo mais pessoal." Quando estavam reunidos, ele abriu a caixa com cuidado. Dentro repousavam 4 pequenas esculturas de bronze, cada uma representando uma árvore, cujos galhos se transformavam em asas. Uma miniatura do logo do restaurante. "São os prêmios", explicou ele, vendo a confusão nos olhos de Teresa. "Para a cerimônia." 3 meses antes, a revista Gourmet Brasil havia anunciado a criação do Prêmio Gastronomia Brasileira, uma celebração anual dos melhores restaurantes, chefes e iniciativas do país. O Raízes e Asas recebera 4 indicações: Melhor Novo Restaurante, Chefe Revelação, para Teresa, Projeto Social, para a Fundação e Jovem Talento, para João. "Ficaram lindos", comentou João, pegando uma das esculturas e examinando os detalhes intrincados. "Mas a cerimônia é só na próxima semana, como você já tem os prêmios." Maurício sorriu, um sorriso que misturava orgulho e emoção contida. "Porque ganhamos todas as 4 categorias. A revista me avisou ontem, em caráter confidencial, para que pudéssemos nos preparar para a cerimônia." Houve um momento de silêncio absoluto, enquanto os 3 processavam a informação. Então, como uma barragem que se rompe, vieram as reações. Luísa soltou um grito de alegria que fez todos os alunos se virarem. João, normalmente tão contido, abraçou o pai com força e Teresa simplesmente ficou parada, as mãos cobrindo a boca, os olhos marejados. "Não é possível", murmurou ela finalmente. "Eu, chefe revelação, aos 52 anos. "Idade é apenas um número", respondeu Maurício, colocando as mãos sobre os ombros dela. "Seu talento e sua arte não têm data de validade, Teresa." As palavras pareceram atingi-la profundamente. Por um momento, todos puderam ver a menina de Cachoeira que sonhara ser reconhecida, a jovem que enfrentara preconceitos, a mulher que criara 2 filhos sozinha sem nunca abandonar sua paixão pela culinária. "Precisamos comemorar", declarou Luísa, sempre prática. "Hoje à noite um jantar especial, só nós 4. E Rodrigo", acrescentou Maurício. "Ele tem sido um grande apoiador desde o início. Vocês não imaginam quanto me ajudou a convencer o conselho da construtora a apoiar este projeto." "E Helena", sugeriu João. "Sem ela eu não teria me desenvolvido tanto como confeiteiro."
E Dona Zulmira, completou Teresa, pensando na idosa amiga de sua avó que agora vivia no Rio e frequentemente visitava o restaurante para contar histórias aos clientes sobre as tradições culinárias da Bahia. Ela representa minhas raízes, minha história. Maurício assentiu, feliz por ver como o círculo de pessoas significativas em suas vidas havia se expandido no último ano. Antes do Raízes e Asas, sua vida social limitava-se a contatos profissionais e algumas poucas amizades superficiais. Agora, sentia-se parte de uma comunidade vibrante e diversa, unida por valores compartilhados e afeto genuíno. Combinado, disse ele. Um jantar de celebração esta noite, mas não no restaurante, na minha casa. Ou melhor, corrigiu-se com um sorriso, na nossa casa. A frase pegou Teresa, João e Luísa de surpresa. Maurício percebeu e continuou. Tenho pensado nisso há algum tempo. Aquela mansão é grande demais para uma pessoa só. Tem 5 suítes, escritórios, salas de estar, e vocês 3 vivem em um apartamento pequeno em São Cristóvão, fazendo malabarismos com o transporte para chegar aqui à filial de São Paulo. Faz sentido compartilharmos o espaço. Morar na sua mansão? Perguntou Luísa com uma mistura de surpresa e ceticismo. Como funcionários residentes? Não, respondeu Maurício firmemente. Como família. A palavra pairou no ar, carregada de significado. No último ano, a relação entre eles havia evoluído para algo que transcendia a parceria de negócios original. Jantavam juntos quase todas as noites, compartilhavam histórias, sonhos, preocupações. Apoiavam-se mutuamente nos momentos difíceis e celebravam, juntos, as conquistas. Sem perceberem, haviam formado uma unidade que, se não era uma família no sentido tradicional, certamente funcionava como uma. Eu não sei, começou Teresa visivelmente em conflito. É uma oferta muito generosa, seu Maurício, mas é um grande passo, completou ele compreensivo. Não precisa decidir agora. Pense no que faz sentido para você, para todos vocês. A oferta permanece em aberto. Naquele momento, foram interrompidos por um dos alunos que se aproximou timidamente. Dona Teresa, desculpe interromper, mas o molho está no ponto e não sei se devo tirar do fogo agora ou deixar reduzir mais um pouco. Vamos ver, disse ela, imediatamente voltando ao seu papel de mentora. Antes de se afastar, porém, olhou para Maurício com uma expressão que mesclava gratidão e algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear completamente. Conversamos mais tarde, no jantar. O restante do dia passou rapidamente. Maurício retornou à mansão para supervisionar os preparativos para o jantar daquela noite, enquanto Teresa, João e Luísa continuaram com a aula na fundação. Por volta das 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Rodrigo e sua esposa Helena, Dona Zulmira, trazida de táxi especialmente para a ocasião. A mesa fora posta na varanda, com vista para a Baía de Guanabara, o cenário perfeito para uma noite de celebração. À medida que o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, os convidados se acomodaram para o que seria uma refeição memorável. Maurício havia insistido em cozinhar pessoalmente com a ajuda de João. Durante o último ano, suas habilidades culinárias haviam evoluído consideravelmente sob a tutela paciente de Teresa. O menu que preparara para aquela noite era uma homenagem às origens do Raízes e Asas. Começava com o mesmo bobó de camarão que Teresa preparara naquela primeira noite fatídica, seguido por pratos que representavam momentos significativos de sua jornada conjunta. Um brinde, propôs Rodrigo, erguendo sua taça quando todos estavam servidos, ao sucesso mais improvável e maravilhoso que já testemunhei. Quem diria que Maurício Albuquerque, o tubarão dos negócios imobiliários, se tornaria um apaixonado por gastronomia e projetos sociais? Risos leves percorreram a mesa. Era verdade. A transformação de Maurício surpreendera a todos que o conheciam antes. Não é tão surpreendente assim, comentou Helena, com seu olhar perspicaz. Maurício sempre foi um homem de visão. Apenas encontrou uma nova direção para aplicá-la. Uma direção muito mais saborosa,
acrescentou João, provocando mais risos. À medida que a noite avançava e as conversas fluíam, Maurício observava os rostos ao redor da mesa com uma sensação de plenitude que nunca imaginara possível. O vazio que o atormentara por tanto tempo havia sido preenchido não com mais aquisições ou conquistas profissionais, mas com conexões humanas genuínas, propósito, significado. Após a sobremesa, uma criação especial de João que homenageava a tradicional cartola pernambucana em uma releitura contemporânea. Maurício pediu a atenção de todos. Antes de mais nada, obrigado por estarem aqui esta noite. Cada um de vocês desempenhou um papel fundamental na jornada do Raízes e Asas. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Há 1 ano eu era um homem vazio, vivendo por inércia. Tinha tudo o que o dinheiro pode comprar, mas havia perdido a capacidade de realmente apreciar qualquer coisa. Olhou diretamente para Teresa, que o observava com atenção. Então, numa noite como qualquer outra, testemunhei algo que mudou minha perspectiva completamente. Vi Teresa saboreando restos de comida com uma gratidão e reverência que eu não conseguia compreender. Aquele momento me fez questionar tudo o que eu valorizava, tudo o que eu havia construído. Respirou fundo, emocionado. O Raízes e Asas não é apenas um restaurante ou uma fundação. É um lembrete diário de que a vida deve ser saboreada, com atenção plena, de que cada momento contém potencial para alegria e gratidão, de que as conexões humanas são o verdadeiro sustento de que precisamos. Teresa o olhava com olhos marejados, provavelmente relembrando sua própria jornada desde aquela noite. De cozinheira invisível nos fundos de uma mansão a chefe premiada e respeitada, liderando um projeto que transformava vidas. Hoje, enquanto celebramos essas conquistas, continuou Maurício, quero propor algo mais. Teresa, João, Luísa, dirigiu-se aos 3 que estavam sentados juntos do outro lado da mesa. Vocês se tornaram minha família, não por laços de sangue, mas por escolha, por afinidade, por valores compartilhados. Minha casa é grande demais para uma pessoa. Só estaria honrado se aceitassem compartilhá-la comigo. Houve um momento de silêncio expectante. Todos os olhares se voltaram para Teresa, que parecia estar processando profundamente o convite. Seu Maurício, disse ela finalmente com aquela franqueza que era uma de suas características mais marcantes. Quando o senhor fez essa proposta mais cedo, fiquei em conflito. Não porque não valorize nossa conexão, escolheu a palavra cuidadosamente, mas porque sempre lutei para conquistar meu espaço por mérito próprio, sem depender de favores ou caridade. Maurício assentiu, compreendendo perfeitamente sua preocupação. No entanto, continuou ela, percebi algo importante. Aceitar ajuda, aceitar conexão, não diminui nossa independência. Pelo contrário, fortalece. Somos mais fortes juntos do que separados. E esta casa, ela fez um gesto abrangendo o ambiente ao redor. Esta casa poderia se beneficiar de mais vida, mais risos, mais calor humano. Um sorriso começou a se formar no rosto de Maurício. Então, concluiu Teresa, se o convite ainda está de pé, nós aceitamos. Não como funcionários, não como convidados, mas como família, completou João, com um sorriso que revelava quanto o jovem havia amadurecido. No último ano, uma família escolhida. Luísa, sempre a mais pragmática dos 3, acrescentou com um brilho divertido nos olhos. Mas vou precisar de um escritório próprio e permissão para redecorar meu quarto. Risos aliviados percorreram a mesa. A tensão momentânea se dissipou, substituída por uma atmosfera de celebração renovada. A casa é nossa agora, declarou Maurício com uma alegria que não conseguia nem queria conter. Redecore à vontade. Dona Zulmira, que observara tudo com o olhar sábio de quem já vivera muitas histórias, ergueu sua taça trêmula. Minha avó sempre dizia, família não é só quem nasce junto, é quem escolhe caminhar junto. Vocês escolheram um belo caminho para compartilhar. As palavras da idosa tocaram a todos profundamente. Helena, sempre perspicaz, observou. É como uma receita perfeita, não é? Ingredientes diferentes que, juntos, criam algo maior que a soma das partes.
Exatamente, concordou Teresa. Na cozinha e na vida, a mágica acontece quando elementos distintos se harmonizam, cada um contribuindo, com sua essência única. Enquanto a noite avançava e as conversas fluíam, Maurício se permitiu um momento de reflexão silenciosa. Lembrou-se do homem que fora um ano atrás, rico em bens materiais, mas empobrecido em espírito. Lembrou-se da sensação constante de vazio, da incapacidade de realmente saborear qualquer aspecto da vida. Agora, olhando para as pessoas reunidas em sua mesa, não, na mesa deles, sentiu-se pleno de uma forma que nenhuma aquisição material jamais proporcionara. O Raízes e Asas havia se tornado muito mais que um restaurante ou um projeto social. Era um símbolo de sua própria transformação, de sua redescoberta do sabor autêntico da vida. Teresa havia lhe ensinado que a comida não era apenas sustento para o corpo, mas alimento para a alma. Que cada refeição poderia ser uma celebração, um ato de comunhão, uma forma de honrar tradições e criar novas memórias. Através dela, ele reaprendera a apreciar não apenas os sabores em seu prato, mas as pequenas maravilhas cotidianas que antes passavam despercebidas. O nascer do sol sobre a baía, o sorriso de um jovem aprendiz dominando uma técnica nova na cozinha, a satisfação de criar algo significativo que transformava vidas. No que está pensando? Perguntou Teresa, notando seu momento de introspecção. Maurício sorriu, um sorriso que vinha do fundo de sua alma. Estou pensando em como a vida é imprevisível. Um ano atrás, jamais imaginaria estar aqui, vivendo esta realidade. Você me ensinou a redescobrir o sabor da vida, Teresa, e por isso serei eternamente grato. Ela retribuiu o sorriso, aquele sorriso caloroso que havia sido o primeiro raio de luz a penetrar na escuridão que habitava dentro dele. O Senhor também me ensinou muito, seu Maurício. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para abraçar novos sonhos. Acho que todos nós aprendemos uns com os outros, interveio Luísa, com sabedoria além de seus anos. E essa é a beleza de uma verdadeira família, não é? O crescimento contínuo juntos. João ergueu sua taça. Ao Raízes e Asas, não apenas o restaurante, mas o que ele representa. A coragem de honrar nossas raízes e, ao mesmo tempo, abrir nossas asas para voar. Ao Raízes e Asas, repetiram todos em uníssono, as taças tilintando sob o céu estrelado do Rio de Janeiro. Naquela noite, enquanto a lua se erguia sobre a baía e o som de risos e conversas preenchia a varanda da mansão, não, de seu lar, Maurício Albuquerque soube com certeza absoluta. Havia finalmente encontrado o verdadeiro banquete da vida, e era infinitamente mais saboroso do que jamais imaginara. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos